essa casa é muito especial. Eu estou muito feliz. Nós vamos abordar nessa noite um tema bastante delicado, que diz respeito à vida privada das pessoas. Mas todos os temas podem ser vistos, podem ser refletidos à luz do espiritismo. E é assim que nós vamos refletir também sobre homossexualidade. Achei curioso que a Marilene me convidou para essa palestra em maio. Na mesma semana que eu recebi o convite para falar sobre homossexualidade aqui, eu recebi esse convite para fazer essa palestra, mesmo tema, no Cefrate, no Guará. Na mesma semana, em maio. Foi muito curioso isso. E aí passou, eu esqueci. Eu sempre planejo as palestras no domingo para falar. E aí no sábado passado, eu nem lembrava que durante essa semana eu tinha essas duas palestras. A do Cefrate foi ontem, lá no Guará. E a de semente é hoje. Eu nem lembrava que era sábado. Eu sou médium audiente. Eu escuto os espíritos falando comigo. Eu estava tomando sol, eu tive câncer em 2015, um câncer de medula, e desde então eu sigo várias restrições oncológicas. Uma delas é que eu tenho que tomar sol todo dia, porque o sofrimento deu para todo mundo, para quem teve câncer e para quem não teve também, tá? E eu estava tomando sol, e aí o espírito chegou perto de mim e falou assim: quando nessa semana você for falar sobre homossexualidade, fala para as pessoas que tudo que é visto sobre a ótica do amor é normal. E aí eu achei bonitinho isso, porque eu nem lembrava, falei, eu vou falar sobre isso essa semana, aí fui lá na minha agendinha e falei, é mesmo, essa semana. Então é sobre essa abordagem que a gente vai ter, sobre homossexualidade e sobre qualquer tema, gente, que a gente vai abordar à luz do espiritismo na face da Terra. A gente precisa ver as situações da humanidade com a ótica do amor. O livrinho Vida e Sexo, de Emmanuel, ele tem quase 100 páginas. Ele dedica apenas 2 páginas ao tema homossexualidade à luz da doutrina espírita. Significa dizer pra gente que dentre vários temas no tópico sexualidade, falar especificamente de homossexualidade à luz do espiritismo, desculpa, doa quem doer, mas não é tão relevante assim. Não é tão importante a gente ficar querendo explorar tanto assim esse tema que diz respeito a uma condição de uma pessoa, de outra pessoa, das pessoas, entendeu? São assuntos, temas que dizem respeito à esfera íntima de cada um. E a gente, como movimento espírita, tem que compreender que Emmanuel nos ensina aqui de maneira bela, que tudo que é humano é da nossa humanidade, é do ser humano. E que a gente não tem que levar os temas de maneira que eles estejam fora daquilo que é da esfera humana. Entendeu? O espírito em si ele não tem sexo. Nós sabemos isso. O espírito, a centelha divina, ela não tem sexo. Por que é que ela não tem sexo? Porque ela pode vivenciar. O capítulo 21, homossexualidade, começa com a pergunta do Livro dos Espíritos, que diz assim: interessa mais que o espírito encarnar como homem ou como mulher? E os espíritos dizem assim: diz respeito ao que eles querem viver na vida. Mas vai encarnar como homem ou como mulher, isso daí é irrelevante. Então, o espírito em si, a centelha divina, não tem sexo. O que acontece? Como a gente está num planeta muito atrasado, que é a Terra, aí aqui, nas proximidades espirituais, a gente costuma manter marcas atávicas. Então, é assim: se eu reencarno muito como mulher, eu gravo atavismos que são femininos ou masculinos. E aí, quando eu estou como espírito, me apresento assim. É por isso que quando a gente vê um espírito, ele se apresenta de um jeito, né? Que a gente conheceu, que a gente o reconheceu. Porque a nossa veste perispirítica, o nosso corpo espiritual é plástico. Então, ele molda de acordo com como eu quero me apresentar. Então, num grupo mediúnico, por exemplo, quando a gente vê um espírito, ele está lá. Como ele era na última vida, como a gente o reconhece. Então, ele vai ter a forma masculina ou feminina, de acordo com como ele queira. E aí, ao longo das encarnações, se ele aprecia a encarnação, se ele vai guardando atavismos. Pode ser que ele carregue os atavismos quando ele esteja encarnado num sexo diferente daquele que tem um sentimento maior dele. E isso gera, em algum quilate, uma tendência para homossexual. É isso. E aí um ser que gosta do outro ser do mesmo sexo. O que nós, como coletividade, vamos ver com isso, com a vida privada dos outros? Nada. Tá bom? É isso que a gente precisa compreender. O que a gente tem que se preocupar com a vida privada do outro? Nós precisamos pensar na Terra, o que a gente tem feito diferente para o mundo ser melhor. Se a pessoa é homossexual ou heterossexual, que a maioria é heterossexuais, homossexuais são ainda são minorias na Terra, né? O que isso impacta no que a gente faz no nosso dia a dia? É isso que faz a diferença. A lição de Emmanuel é linda, porque ela fala que nós, como humanidade, vamos avançar ainda para um conceito retrógrado de a gente querer colocar as pessoas numa caixinha. Dizer assim, o que é normal, o que não é normal. E não é isso. O que é normal, o que não é normal, não diz respeito à vida privada de ninguém. Como coletividade, nós não temos nada com isso. Aí, como diz Sócrates, quando alguém vier falar da vida privada de alguém, da vivência da sexualidade de alguém, aí primeiro você pergunta assim: isso é verdade? É importante? É bom? Não, então não me diz respeito. Não interessa para nós, como humanidade, isso, a vida privada do outro. O importante é o que nós estamos conseguindo imprimir na Terra para a gente transformar essa Terra num lugar melhor. Gente, isso é o que é importante.
Porque a gente não consegue fazer o mundo ser melhor. Porque a gente não consegue ser melhor, a gente fica preocupado com a vida do outro. Olha, eu acho que você devia viver assim. Eu não gosto do jeito como você vive, como você ama. Eu não aprovo do jeito como você pensa. Eu não gosto do jeito como você veste. Por quê? Porque eu não consigo me transformar. Como eu não consigo ser uma pessoa boa, quando eu não consigo ser a pessoa que faz a diferença no mundo, na fala de Gandhi, aí eu me preocupo com a vida do outro. Aí eu tô preocupado com as escolhas que o outro faz, como é que ele vive. Olha, se eu não sou mãe de uma pessoa homossexual, a sexualidade de ninguém mais na Terra me importa. Porque no caso das mães, dos pais, dos tutores, dos que educam, é importante saber, porque pra gente acolher dentro da nossa casa quem tá pertinho da gente da forma como ele se apresenta, entendeu? Um dia a Maís, minha amiga, que deu palestra quarta-feira passada, fez uma palestra sobre homossexualidade na comunhão. Quando ela acabou a palestra, um pai veio procurá-la. Falou, Maís, meu filho é homossexual, o que é que eu faço? Antes dela responder a pergunta, o espírito protetor da palestra chegou pertinho dela e falou assim, Maís, fala que é pra ele amar. Porque esse pai tá com essa pergunta disfarçada aí, ele tá querendo só saber se ele deve ou não amar o filho dele. Porque o filho dele é homossexual. Então, pelo amor de Deus, para. Fala pra ele que ele vai amar. Como ele vai amar o filho do jeito que ele tiver, como ele for, como ele gostar, como ele viver, com a profissão que ele quiser, porque isso é da esfera de cada um. Então, a gente só é importante pra gente, só é relevante saber o que há na vida privada do outro, se a gente tivesse uma relação tão próxima que a gente precisa ajudar essa pessoa num mundo difícil que está, aí pra frente. Porque é um mundo preconceituoso, não é só com relação à homossexualidade, é com relação também a minorias étnicas, né? A gente não pode falar em minoria racial, porque a raça é uma só humana, não é isso? Mas tem as minorias étnicas, tem preconceito com relação à religião, tem preconceito. E vivenciar o preconceito é difícil demais. Eu sei porque eu já vivenciei durante muito tempo preconceito religioso, tá? Por ser espírita. Então quem já vivenciou é, porque eu tenho na minha família pessoas próximas demais de mim que são da vertente pentecostal. Pentecostal, nada contra, acho lindo. Mas veem o espiritismo como algo que fosse do demônio, no mundo de hoje. Então você vivenciar isso, uma pessoa que podia te amar, que podia me amar como eu amo e não me ama, porque eu tenho uma religião que eu abracei, é dureza. Então assim, isso é em todas as faces da humanidade. Então a gente tem que saber quem está pertinho da gente, qual é a intimidade dele, pra gente ajudar essa pessoa a avançar nesse mundo, que o mundo tá dureza. Pra quem é heterossexual tá dureza, pra quem é homossexual também tá dureza, pra quem é espírita, budista, pra quem tá difícil pra todo mundo. Então, a gente tem que saber da vivência do outro, do coração do outro, é pra gente ajudar o outro a ir pra frente, é só isso. É isso que nos interessa. Agora, com relação ao outro, que é meu irmão de trabalho, que é de doutrina, que é da vida, sinceramente falando, o espiritismo não nos diz pra se interferir na vida do outro. Nós não temos esse direito. E nem o espiritismo nos diz o que é fazer ou não fazer. Quer ver uma questão que vai para além? A questão do divórcio. Nós sabemos da importância de um casamento, por exemplo, para que duas almas vivam juntas, aprendam ali, se tiverem filhos, avancem. Mas e se elas descobrem no meio do caminho que a convivência para elas duas é pior? Aí nós vamos dizer, não separa, não divorcia, não. O espiritismo não existe para dar para a gente a resposta pessoal. Olha, na sua vida tem... Não. O espiritismo é uma religião, na sua vertente religiosa, que é ciência, filosofia e religião, graças a Deus, né? Libertador. Porque ele te dá o livre-arbítrio. Te mostra isso, ó. Faz a sua escolha de acordo com a sua consciência. Emmanuel termina a lição da homossexualidade falando isso. Que no final, para todos nós como humanidade, independentemente das forças sexuais da alma, que é isso, o que vai contar é o que a nossa consciência diz do que a gente fez na Terra. É isso. É sobre isso que a gente vai responder. Um dia, quando a gente desencarnar, vão perguntar pra gente assim, o mundo ficou melhor depois que você foi lá? Ninguém vai te perguntar, quando você estava lá sozinho na sua casa, como é que era? Quem vivia com você na sua casa? Não, se tinha alguém vivendo com você, como que era a sua vida com essa pessoa? Você ajudou essa pessoa a ser melhor? A ser mais feliz? Você se esforçou? E no mundo? Ninguém vai te perguntar quem era exatamente a pessoa, o gênero. Ninguém vai perguntar isso. Era um homem ou uma mulher que morava com você? Tinha alguém morando com você? Você fazia essa pessoa ser mais feliz? Você se esforçava para isso? Você ajudou? Não? Foi pior a sua presença na vida dessa pessoa? Aí não dá. Aí não dá assim, entendeu? Emmanuel termina a lição falando isso, que a gente vai compreender que um dia a gente vai avançar como humanidade e como espíritos que nós somos, né? E é isso que nós somos. Nós podemos estar aqui vestidos um corpo de carne, mas é temporário. É um tempinho só, é curto. Um dia a gente vai voltar para casa, porque a gente aprendeu que morrer é voltar para casa. E vão perguntar isso pra gente quando a gente chegar lá. Vão falar assim, o mundo ficou melhor depois que você esteve lá? Qual foi a planta que você plantou no jardim chamado Terra? É uma história linda de uma professorinha, história verdadeira que os espíritos contaram para o Chico.
Ela trabalhava numa escola pública afastada da cidade. Todos os dias ela ia no ônibus e aí ela começou a jogar sementes pela janela. Né, quando ela ia, porque ela via aquele cerrado, não tinha nada ali, parecia um caminho para fora de Brasília, assim, só a terra vermelha. E ela ia todo dia no ônibus, no relativo da aula ali, aí ela começou a jogar sementes pela janela. Com o tempo as sementes frutificaram, né, floresceram. Aí fez um caminho de flores até o trabalho dela, e foi assim durante anos. Aí ela se aposentou, ficou mais idosa e desencarnou. Voltou para casa, né, quando a gente morre, a gente volta para casa. E aí, quando ela voltou para casa, um monte de espírito que gostava dela abraçou, recebeu. Ninguém perguntou se ela era homossexual ou hétero, tá, gente? Abraçaram porque ela era professora. A última coisa que eu perguntar era isso. Então, abraçaram porque ela era professora, porque ela fez um trabalho lindo com as crianças, porque ela fez diferença no mundo. Um monte de gente foi lá abraçar. E aí, no final, um espírito que ela não conhecia foi abraçá-la também. E aí ela falou, de você eu não lembro. Aí ele falou assim pra ela, eu era o espírito que cuidava daquele caminho isolado que tinha até a sua escola. Olha só, a misericórdia de Deus faz com que haja espíritos em lugares ermos, para evitar, né, acidente, para cuidar, proteger quem estiver ali. Aí assim, e eu achei lindo, ele era espírito, porque você tornou florido o caminho onde eu trabalhava. E eu vim te agradecer. Do outro lado da vida tinha alguém observando o trabalho dela como encarnada e vim agradecer. Aí falou assim, eu vim te agradecer porque o caminho ficou mais bonito depois que você passou lá. É da gente parar para pensar. Para de ficar apegada a conceitos. E pensa, se o mundo está ficando melhor a partir da sua vivência na Terra. É isso que importa, tá bom? Se alguém não pensa assim, se alguém é preconceituoso com você, devido a alguma condição da sua vida, que pode ser uma condição da sua sexualidade, mas pode ser também religiosa, que eu posso falar que eu já vivenciei, né? Na questão da religião, e pode ser também da sua origem, né? Brasília é uma cidade linda, mas é muito tutorizada. A gente fala o endereço onde a gente mora, a pessoa já sabe a sua condição social, já viram isso? É uma das raras cidades que são assim. Em outras cidades você mora no centro. Aqui não, se você falar que você mora em tal endereço, a pessoa já puxou a ficha. Então, assim, às vezes, por causa disso, gera preconceito nos outros. Tudo besteira. Um dia a gente vai conseguir superar tudo isso. Mas se alguém tem preconceito com relação a você por algum motivo, deixa essa pessoa na caminhada dela e siga você em frente, liberte-se, tá? Grilhões partidos, sabe por quê? Porque Madre Teresa, que abençoou essa casa, que fala que a gente tem um objetivo maior, dizia assim, que sempre, gente, sempre vai ser entre a gente e Deus. Nunca é entre a gente e os outros. Nunca foi, nunca será entre a gente e os outros. Então não adianta a gente querer que o outro nos compreenda se ele não quer, se ele não está no estágio de compreensão. Seja a melhor pessoa que você pode ser. Transforma o mundo, faça o mundo ser melhor, mais importante, é isso. E aí a gente ama do jeito como a gente sabe amar na Terra. O Espiritismo não diz respeito. Se alguém trouxer alguma lição espírita para você, dizendo assim, o Espiritismo está falando que fala que você fazer isso, ele não fala. Te fala que você é uma pessoa livre para fazer o seu caminho de acordo com a sua consciência, mas cuidado, a sua consciência vai te dar a diretriz daquilo que você já sabe, que você já estudou, que você já aprendeu. Seja coerente com aquilo que você já aprendeu, tá bom? Não dá pra gente saber uma coisa e viver outra lá fora. Não dá pra gente ter aprendido verdades que são libertadoras, que nos ensinam que nós temos uma origem divina e que a gente não está aqui na Terra por acaso, que a gente está aqui para cumprir uma missão e chegar lá fora a gente viver outra vida de maneira diferente. Uma vida sem parâmetros éticos, sem parâmetros morais, sem respeito ao semelhante, sem respeito ao planeta e à nossa própria vida, a nós mesmos, sem nos amarmos. Que o preceito de Jesus é esse. É a gente amar a Deus sobre todas as coisas e amarmos o próximo como nos amamos, né? Veja que Jesus foi profundamente libertador, já pensamos nisso? Numa época em que havia tanto preconceito quanto é lado, Jesus vivia acompanhado das mulheres, das prostitutas, dos coxos, os piores, que iam com ele. E ele ia junto, e abraçava todo mundo, amava todo mundo, sem o menor preconceito. Vejam, está inventando, Patrícia, não estou falando a verdade? Veja o encontro de Jesus com Maria de Madalena, vamos refletir? Para a gente no dia a dia, que também a gente pensar, para a gente conseguir se libertar de algum preconceito que ainda existe em nós, a gente tem que pensar assim, o que faria Jesus? Olha só o que Jesus fez em 2000 anos. Naquela época a mulher já não tinha valor, ainda mais uma mulher que fosse prostituta, né? Maria Madalena era isso? Tem criança na plateia? Não. Então é isso. Maria Madalena era uma prostituta, gente. Era isso que ela era. Talvez se tivesse errado tanto assim, tivesse estado com tantos homens, porque ela queria conhecer o amor de verdade. Um dia ela ouviu falar, quem nos conta essa história de maneira linda é Humberto de Campos. É Humberto de Campos que nos conta essa história lá em Boa Nova. Um livro lindo que tem passagens de Jesus.
abrindo parênteses. Você sabe por que Humberto de Campos se chama Irmão X? Humberto de Campos era um excelente jornalista, daqui a pouco eu volto a Maria de Madalena, tá? Não tá esquecida não. Humberto de Campos era um jornalista maravilhoso, maravilhoso. Quando ele desencarnou, ele começou a mandar pelo Chico algumas histórias. E aí a família que não era espírita já falou assim, então eu quero direitos autorais. Aí ele começou a fotografar como Irmão X. Irmão X é porque X é 10 em algarismo romano. E quando encarnado, ele ocupava a cadeira 10ª na Academia Brasileira de Letras. É por isso que ele era Irmão X. Então, Irmão X nos conta, agora depois eu vou contar outra história dele. Acho que também diz respeito a preconceito, pra gente conseguir vencer isso no mundo, né? Mas então, sua Maria Madalena, era isso que ela era, uma prostituta. Mas ela queria amar, gente. Do jeito que ela conseguia torto ali, era como ela conseguia. Tá bom. Ela ouviu dizer um dia que tinha um amor diferente. Um amor que falava, não ia mudar a alma dela. Que ensinaria pra ela a amar diferente. Não é daquela forma como ela vinha amando, que era vazia pra ela. E quando a gente não ama de verdade, aí nos esvazia. É o amor que nos preenche. Porque nós somos criados pelo amor. Porque Deus é amor, João fala isso. Então nós somos criados pelo amor para o amor. Quando a gente ama de verdade, a gente se sente pleno. Quando a gente está em relações esvaziadas, e aí depende da questão de gênero, a gente se sente vazio. Porque é o amor que nos preenche. Então, Maria ouviu dizer que tinha um amor diferente, foi conhecer Jesus. E Humberto de Campos nos conta de maneira linda como é que se dá o encontro dela com ele. Ela ouve pregando naquela tarde, que coisa linda. Ele falava de um amor que ela não conhecia. Tinha dormido com vários homens, tinha estado com vários homens, nunca tinha ouvido falar daquele amor. Que coisa linda. E aí ela procura à noite, na casa de Pedro. Na hora de ele estar lá pregando, Jesus fazia evangelho na casa de Pedro. Tem gente que fala que o evangelho no lar foi invenção espírita, parou. Não é. Há 2000 anos Jesus fazia na casa de Pedro, o povo está desatualizado. Então, ele estava fazendo evangelho lá na casa de Pedro, mas ele vai lá. Aí na hora que ela chegar, todo mundo, vixe, olha o preconceito. O povo andava com Jesus, olha isso. Aí vocês veem que a gente também precisa avançar muito, né? Muito, muito, muito. O povo andava com Jesus, estava lá do lado dele, e aí a Maria Madalena chegou, o povo já virou a cara pro lado, falou, vixe, olha quem tá aqui. Parece um pouco com o mundo de hoje? Parece. Parece. Às vezes olham pra gente assim, né? Olham pra gente como se a gente tivesse errado na vida. Para. Não tem ninguém errado. Nem todo mundo querendo ser feliz, tentando encontrar sua destinação na terra, aceita o outro. Para. E se o outro não te aceitar, lembra de Maria Teresa? É entre você e Deus, tá? Não é nunca vai ser entre a gente e o outro. Se o outro não nos aceita, vamos seguir com vocês tranquilo. Na altura do nosso aprendizado, tá bom? Então, aí ela vai lá. Quando ela vê Jesus, ela se atira nos pés do mestre, começa a chorar. Ela queria contar pra ele tudo que ela tinha feito de errado. Tudo que ela achava, né? O coração dela dizia que ela tinha feito de errado, a consciência. Seguia a consciência, né? Só que ele não deixa. Quando ela vai falar, mestre, deixa eu te falar, ela queria contar dos 500, 727 homens que ela tinha ficado. E ela vai contar, e ele fala, não, para. Ela, Jesus, eu preciso te contar. Ele fala pra ela, para. Maria. Aí todo mundo fica escutando. Ele fala assim, ama. Ama, Maria. Ama. Só isso. Por quê? Porque o amor, nós aprendemos, cobre uma multidão de pecados. Tá bom? Então não importa o que a gente fez até ontem, os caminhos por onde a gente andou, se não foram corretos, se foram equivocados, para. A partir de hoje, a gente começa a acertar. A tentar acertar de acordo com aquilo que a gente já sabe. Amando. É a lição de Jesus para ela. Ama, Maria. Ama. Olha que ele não falou. Olha, ama aí os que me seguirem. Ou ama os brancos. Ou ama os negros. Ou ama só os héteros, tá? Não falou nada disso. Ele falou, ama. Ama. E Maria, tocada por aquele amor, né? Passou a segui-lo. Aí veio o episódio do Gólgota. Jesus foi crucificado. Nós fizemos isso com o mestre, né? É bom da gente falar, gente, porque a gente fala assim, olha o que fizeram com Jesus, pra gente se livrar do problema. A gente está esquecendo que nós somos a mesma humanidade que reencarna. Nós somos os mesmos que estão reencarnando pra gente conseguir melhorar. Pra gente conseguir deixar pra trás aquela pessoa egóica, vaidosa, egoísta, egocêntrica, que queria mandar no outro, que queria dizer qual é a melhor fórmula pro outro. Como é que o outro tem que ser, como é que o outro tem que viver, como é que o outro tem que falar, como é que o outro tem que se vestir, como é que ele tem que amar. A gente precisa conseguir superar essa personalidade egóica. A gente não conseguiu nem acertar nossos passos, quer acertar o do outro. Então a gente precisa conseguir superar. Isso é um vício nosso de personalidade. A gente querer ditar pro outro, de maneira autoritária, como é que ele tem que viver. Para. Jesus foi crucificado. E Maria? Humberto de Campos nos conta. Que passou a andar na praia. Que saudade de Jesus. Aí Joana de Ângeles hoje nos fala que a gente também sente. Joana vem na psicografia de volta e fala assim, que saudade de Jesus. Saudade de Jesus na terra? Não. No coração da criatura humana. Se o mestre estiver aqui, a gente age diferente.
a gente aceita o outro, a gente acolhe o outro, a gente ama de maneira livre, pura, sem preconceito, sem amarras, né? Que saudade de Jesus hoje no nosso coração. Aí Maria de Madalena ficou pensando e lembrou de Jesus falando para ela: ama, Maria, ama. Naquela noite inesquecível que ele não deixou ela falar do que ela tinha feito de errado, que ela achava. E aí ela pensa: onde que ela poderia amar, né? Um lugar onde o amor nunca foi. Aí ela pensa: vou pro Vale dos Leprosos. Naquela época a gente era tão preconceituoso que a pessoa que tinha hanseníase, a gente por absoluta ignorância, não sabia nem o que era, não conhecia o bacilo, achava que era uma vingança dos deuses aí, jogava o povo no monturo lá. E aí ela vai pra lá, chamava Vale dos Leprosos. E ela vai pra lá. E ela encontra crianças, idosos, mulheres, homens, todos com hanseníase. E aí ela começa a amar, se torna a filha dos idosos, a mãe das crianças, a irmã das mulheres, fala de Jesus, fala de um mundo diferente, onde tem paz, tem aceitação, onde a gente consegue enxergar o outro como irmão em luta, como nós também somos. Fala que o reino de Jesus não é aqui. E por muito amar, ela também pega a lepra. E uma mulher tão linda que ela era, né, fisicamente falando, talvez por isso ela tivesse errado tanto no começo da vida dela, que a beleza ela perdeu no começo, ela se torna, os espíritos falam, absolutamente feia. Porque a doença a carcome toda. E aí o corpo se tornava feio, o espírito levantava como uma alma diamantina, porque ela tinha enfim compreendido a lição de Jesus. Amar. Amar profundamente, sem perguntar a origem, sem perguntar até quando, sem perguntar de onde vem, para onde vai, sem perguntar como nem porquê. Amar. Amar, enxergando o outro, um preceito de Jesus, que ele deixou apenas um mandamento, amar o outro como a gente se ama, é só isso. É só isso. E um dia ela estava tão doente que ela viu uma luz lá no castro onde ela dormia, na mansarda, lá na casinha onde ela ficava. E uma luz chegando. E ela nem percebe que estava desencarnando. E é Jesus que vem na direção dela. E fala: Maria, amaste muito. E eu vim te buscar. Veja que ele nem perguntou quem ela tinha sido, o que ela tinha feito no passado. Ela tinha amado. E ele foi buscá-la. Mostrando para a humanidade inteira que não importa a forma como ela tinha amado, as escolhas que ela tinha feito, ela tinha enfim compreendido no coração dela como é que tinha que viver na vida, sem ter amarras na relação com o outro. E ele vem buscar. Se Jesus vem buscar a Maria de Madalena, pode vir buscar qualquer um de nós. Basta apenas o nosso coração estar transformado. A gente vai viver assim, dessa forma, superando nós mesmos. Para um dia, quem sabe, né? Que dia bonito que vai ser esse. A gente ouviu Jesus falando o seu nome. Amaste muito e eu vim te buscar. Essa é a lição espírita para nós, tá bom? Para a gente aprender a amar o outro. Havia, quando Jesus veio à Terra, as leis mosaicas, que eram 10. Jesus vem e as consubstancia em apenas um mandamento que ele nos dá, que a gente vai amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como nos amamos. É isso que é para fazer, não é outra coisa. Não é outra coisa. Não é, quer dizer que não é pra gente trazer essa morte todinha pro semente de luz, não. É pra gente levar o espiritismo lá pra fora, pro mundo, pra nossa vivência. É pra gente querer, nós não somos, a gente tem que parar de querer ser juiz da consciência alheia. Nós não temos condições nenhuma de julgar a conduta do outro, o próximo, os passos do outro, nem dizer pro outro como é que ele tem que viver. Para. Nós temos que ser nós mesmos as melhores pessoas, atendendo ao mandamento crístico, a conseguir amar o outro como a gente se ama. Porque é impossível, tá? É impossível, não tem jeito não. O mandamento não é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Não tem como a gente falar que ama a Deus, olha, grave, hein? A gente não cometer falácia. Não tem como a gente dizer que ama a Deus, que a gente não viu, que nós somos tão atrasados, a gente tá aqui num planeta expiatório, né? Quando alguém no mundo falar pra você assim, você sabe com quem você tá falando? Você fala: deixa eu te explicar. Debaixo da gente tem só os Flintstones, que é o mundo primitivo. Tem um tanto de planeta pra cá. E a gente tá aqui, ó, no expiatório, debaixo da gente só os Flintstones. Aí tem gente que vira e fala: sabe com quem você tá falando? Então habitando esse planeta aqui tão atrasadinho que nós somos, aí a gente precisa compreender assim, que neste mundo, como é que a gente fala que ama um Deus que a gente não consegue ver? Porque a gente habita esse mundo atrasado e não temos como ver Deus, né? A gente consegue aprender algumas características de Deus que os Espíritos ensinam, né? Que Deus é justiça, que Deus é bondade, que Deus é magnanimidade. A gente compreende alguns atributos, mas não consegue ver Deus. Paulo de Tarso, lá naquela carta linda chamada Coríntios 13, ele fala que hoje a gente está tão atrasado que a gente vê só em parte. Mas um dia a gente vai ver Deus e tudo face a face,
como Jesus, né? Kardec ensina que é o médium de Deus. Ou seja, Jesus vê a Deus, mas nós não. Então como é que a gente vai dizer que a gente ama a Deus, que a gente não vê, se a gente não se esforça para amar o outro, que a gente vê, que a gente consegue tocar, que a gente consegue abraçar, com quem a gente consegue conversar, com quem a gente pode parar um pouquinho para ouvir, para ajudar. Se eu não faço esforço para amar esse, que está pertinho aqui de mim, que é meu igual, que é meu irmão de jornada, se eu não amo esse, como eu posso dizer que eu amo a Deus? Então veja que a gente não consegue atender o preceito, ao mandamento crístico, se a gente não fizer o esforço de chamar o outro. Entendeu? Isso independe da questão de gênero. Independe de qualquer rótulo que a humanidade possa dar pra gente. Nós somos todos irmãos de humanidade, porque a gente habita o mesmo planeta. Nós enfrentamos o mesmo tipo de prova. Às vezes a gente está equivocado aqui na Terra, acha que fulano é um pouquinho mais evoluído, sou um pouco mais atrasado. Estou te falando, nós nos merecemos. Nós somos todos participantes de uma mesma nave, cujo guia é Jesus, que nos conduz. Num momento difícil deste, de transição planetária de dor, numa psicografia linda de Sueli Caldas Schubert, um dia desses aí, o Euripides Passanufo nos fala assim, que a gente não precisa ter medo, que essa nau, que a Terra não vai sobrar, não vai afundar, porque quem guia é Jesus. E nós somos todos participantes de uma mesma nave, nós enfrentamos o mesmo tipo de dificuldade. Para uns, dói na esfera afetiva, para outros, a dificuldade num campo emocional, de autoaceitação. Para outros, a dificuldade aqui da autorrealização na Terra. Todos nós enfrentamos dificuldades. A gente não faz esforço para a gente se amar como o outro é, porque eu consigo tocar no outro. Como eu vou dizer que eu amo a Deus? Que eu nem compreendo direito, eu só tenho os atributos dele que eu sei que existem, mas eu não consigo ver. Impossível, impossível. A gente ama o outro, a gente se ama o outro, pra gente conseguir amar a Deus, que é nosso Pai e que nos criou. Assim a gente avança para além dos julgamentos na Terra. Entendeu? Então a forma, sinceramente falando, com que a outra pessoa ama, não nos importa. Não nos importa. Para nós que somos espíritas e compreendemos, isso não é absolutamente relevante. A forma como o outro ama, como ele vive. Porque nós somos diferentes mesmo. E se eu não aceito o diferente, é um problema meu, não é do outro. É só assim que a gente vai conseguir avançar com a humanidade. Tá bom? Quando eu não aceito o outro, independentemente da questão afetiva, qualquer diferença que nós tenhamos, se eu não aceito o outro como ele é, um problema meu, não é do outro. Não é do outro. Eu preciso trabalhar em mim, o meu ego. Sair, como o Joana de Anjos fala, da casca do meu ego. Para eu conseguir compreender que eu é que preciso melhorar, não o outro. O outro está no tempo dele, na caminhada dele, nas descobertas dele, sente do jeito como ele sente, vive como ele acha adequado viver. Por isso Chico falava assim, que ele deixava o outro, Chico Xavier, né? Deixava o outro ser como ele quisesse ser. Mas ele não. Ele era como ele tinha de ser. Então a régua curta com relação à conduta é conosco. Eu é que vou exigir de mim uma conduta coerente com aquilo que eu sei, que eu acredito, que a minha consciência me diz que é o adequado. E o outro vai ser como ele quiser ser, como ele puder ser. E ainda assim vou amá-lo. Amar até doer, tá? Na fala da mentora dessa casa, quando a gente ama de verdade o outro, dói. Dói no nosso coração. Por isso que a madre, quando ela montou o primeiro abrigo para portadores do vírus HIV, lá nos Estados Unidos na década de 80, veja que quando a gente ama muito, não tem mais preconceito nenhum, né? Naquela época foi a descoberta da AIDS, todo mundo tinha medo da AIDS, ela não tinha. Porque era uma mulher que amava muito, então ela cuidava de gente que tinha lepra, cuidava de gente que tinha AIDS também. Não tinha mais preconceito nenhum no coração dela. E ela montou lá um abrigo. Naquela época só tinha um tipo de medicamento na Terra para AIDS, que era o AZT. Era um medicamento tão duríssimo, era um quimioterápico, que fazia muito mal para o portador do vírus, né? E aí ela construiu, e é muito caro também. E ela construiu um abrigo e começou a receber pacientes que tinham AIDS do mundo inteiro, anos 80, tá, gente? E aí, gente que nem tinha nascido ainda, né? Então, aí ela começou a receber ali os pacientes, né? E ela teve uma ideia brilhante, que ela chamou um empresário para ajudar. Ela ia mostrar o lugar para ver se ele conseguia patrocinar aquilo. Ela chamou um empresário. Não, ela chamou uma jornalista para ir lá fazer a matéria. Quem sabe por meio da matéria que saísse no jornal, ela conseguiria algum patrocinador para aquele projeto dela, né? Que era um abrigo para portadores do vírus HIV. E aí chegou lá uma jornalista, que com todo respeito ao meu nome deveria ser uma patricinha, porque ela mostrou, para
quem é muito jovem aí, nos anos 80, Patricinha era sinônimo de menina esvaziada. Mas meu nome é bonito. Aí então, olhando o abrigo, a jornalista viu lá um negócio e aí falou pra ela, meu Deus. Quando ela viu a situação em que os doentes ficavam, porque ela tinha pouco recurso ali, ficava no chão às vezes, né? Aí ia a madre ali com as freiras cuidando, amando, dando o melhor que tinha no coração delas, não importava. Aí a jornalista chegou perto dela e falou assim, madre, deixa eu te falar, Deus que me perdoe. Eu não queria um trabalho desse aí por dinheiro nenhum no mundo. Aí ela sorriu e falou, por dinheiro também eu não queria. Porque a gente vai amar para além do amor. A gente vai amar no limite da nossa capacidade de amar, independentemente de quem o outro seja, do que ele faça, das escolhas dele, de quem ele queira ser. A lição de Jesus para nós é essa, tá bom? Eu queria encerrar a nossa conversa, como nem quer falar 45 minutos, né? Contando mais uma história da mentora dessa casa, pra gente... A gente assumiu, porque estamos chegando no relógio direito. Faltam 7 minutos, tá bom. Então dá pra contar essa história, mais uma talvez. Mas até as 9. É que a gente combinou 45. Tá bom. Mas então, eu queria contar pra vocês uma história da mentora dessa casa, pra gente refletir sobre a nossa postura no mundo, a nossa relação com os outros, como que a gente se posiciona diante de alguém que é diferente da gente, alguém que pensa diferente, que sente diferente, que ama diferente. Como é que a gente tem se comportado, né? Como é que a gente tem se colocado no mundo? Amada aí, pra gente repensar como é que tá o nosso coração. O que vale mesmo é isso, tá? Como é que tá o nosso coração? O que a gente tem feito na nossa vida? É isso que vale, o resto. O resto é cenário. O resto é cenário. A madre um dia lá em Calcutá andando com uma aprendiz, uma noviça, né? Tinham feito vários trabalhos de atendimento de noite, levado sopa. E estavam voltando para casa quando ela parou de frente a história verdadeira, tá na biografia dela, da mentora de vocês. E parou de frente a um beco, né? Um beco escuro. E falou com a noviça, vamos entrar. Aí a noviça falou, eu vou entrar? Aí ela falou, a noviça estava aprendendo a amar, né, gente, ainda. E a madre não, estava um passo à frente. Já fazendo aquilo que Jesus falou para Maria fazer lá atrás, né? Amar. É só isso que importa. E a madre falou, então você fica aqui que eu vou. E a noviça ficou. A madre entrou no corredor, aí saiu lá de dentro, era um beco. E era madrugada, em Calcutá, fria. Aí saiu de lá, trazendo aqui um senhorzinho que morava na rua, arrastando ele, né? Vejam, parênteses, que a madre tinha só um pulmão. A gente tem 2, né? A madre tinha um só. Vejam que quando a gente aprende a amar, a gente não tem mais limite. A gente não tem mais dificuldade. Enquanto a gente não sabe amar, tudo é difícil, né? Eu não vou não porque tá chovendo. Eu não vou não porque é perigoso. Eu não vou não porque eu tô com sono. Eu não vou não porque vou me contaminar com a miséria alheia. Já viu? E quando a gente aprende a amar de verdade, a gente não tem mais limite pro nosso amor. E ela tinha só um pulmão. E ainda assim, amou profundamente, como Jesus nos ensina. E aí ela sai de lá de dentro, trazendo esse senhorzinho. Quando a noviça vê, aí vai ajudá-lo a carregar, a trazê-lo. Aí levam lá pro abrigo, cuidam dele. Só que ele estava muito doentinho e ele morreu naquela noite. Parêntese. Daqui a pouco a gente continua a história. Ele morreu naquela noite. Mas pelo menos ele foi amado antes do desencarne dele. Para e pensa na fala do Renato Russo, que também era homoafetivo, né? Em homenagem a ele, a palestra. Que a gente tem que amar as pessoas hoje. Porque a gente nem sabe se vai ter amanhã. É preciso a gente amar as pessoas como se não houvesse amanhã, né? É assim mesmo, tá? Você precisa pedir perdão pra alguém? Pede hoje. Você precisa abraçar alguém? Abraça hoje. Tá bom? Ama hoje. Pede perdão hoje. Vai na direção dessa pessoa hoje. De verdade, a gente não sabe. A gente acha, né? Quando a gente tá aqui encarnado, a gente acha que vai durar 100 anos. A gente tem essa ilusão, né? Não sabe. A gente não sabe. Por isso, abraça hoje. Ama hoje. Faz essa pessoa feliz hoje. Pede perdão hoje. Segura nas mãos, olha nos olhos e fala hoje que essa pessoa é importante pra você. Porque do dia de amanhã a gente não sabe. A gente não sabe. Ele desencarnou. A Publius foi amado naquela noite, né? Tá bom. Aí depois do sepultamento, a noviça chamou a madre um dia. Ela ficou muito incomodada. Ficou muito incomodada com o que tinha acontecido. Falou, madre, eu queria te fazer uma pergunta. Aí ela falou, pode fazer. Tava uma inquietude muito grande no coração dela. Ela falou, pode fazer. Ela falou, eu queria te perguntar, naquela noite, quando a senhora entrou no beco e trouxe aquele senhorzinho que estava precisando de ajuda, aquele beco estava escuro, não tinha luz. Queria perguntar para a senhora,
como é que foi que a senhora viu que tinha alguém ali precisando de socorro? Como é que foi que a senhora viu? Aí a madre, coração treinado já no amor. Lembra de Jesus? Ama. A lição é só essa. E é difícil, né, pra gente? Tem 2000 anos que a lição tá aí. O Chico, daqui a pouco a gente volta na madre. O Chico dizia assim, quando alguém falava com ele, o Chico vivia conversando com os espíritos, né? E aí perguntava para ele assim, Chico, qual é a grande novidade? Todo mundo queria novidade que os espíritos disseram. Qual é a grande novidade? A maior? Ele dizia, meu filho, a maior de todas é o Evangelho de Jesus. Está na Terra há 2000 anos, mas a gente ainda não conseguiu compreender. Então, para o nosso coração aprendiz, a maior novidade ainda é o Evangelho de Jesus. Né? Aí a noviça perguntou para a madre, madre, como é que foi? A senhora viu? Aí ela, coraçãozinho treinado já, né? Na lição de amar, falou, não, querida, você está fazendo a pergunta errada. Numa situação dessa, você não tem que perguntar para mim, madre, como é que foi que você viu? Aí a resposta, como ela ensinou para a noviça, gente, é para a gente aprender, todos nós, tá? Que estamos aqui, inclusive os desencarnados. É para a gente aprender. Diz assim, numa situação dessa, você não vai perguntar como é que foi que você viu. Pergunta assim, numa situação dessa, como é que foi que eu não vi? Nós vamos parar e pensar, como é que eu não estou vendo alguém dentro da minha casa sofrendo? Como é que eu não estou vendo alguém dentro da minha família precisando de mim? Como é que eu não estou vendo pertinho de mim alguém sofrendo? Esse mundo tão difícil, gente. Como é que eu não estou vendo? Nós precisamos, na fala de Joana de Anjos, sair da gente, para a gente conseguir enxergar o outro. A pergunta que nós vamos fazer nesse mundo tão difícil é, como é que eu não estou vendo? Como é que eu estou tão centrado no meu ego, no meu eu, tão preocupado com as minhas dificuldades, achando tanto que a minha dificuldade é a maior do mundo que eu não estou vendo o outro? A pergunta que nós vamos fazer é, como é que eu não estou vendo? Como é que eu não estou vendo a dor do outro, a dificuldade do outro? Isso, pra gente. Pra encerrar, já que a gente falou tanto de preconceito, né? A gente abordou o preconceito de gênero, que a gente precisa avançar na Terra e parar com isso. Deixa o outro ser quem ele quiser ser, amar como ele puder, como ele souber, como ele quiser, e eu vou fazer do jeito que a minha consciência diz que é pra eu fazer. E ainda assim seremos irmãos em caminhada, porque nós somos diferentes mesmo. Deus não nos criou iguais. Então a gente vai entender a diferença e vamos caminhar como um coletivo. Como um coletivo de iguais, porque nós somos irmãos, mas diferentes em identidades, tá bom? Pra gente encerrar, eu queria falar sobre isso. A gente precisa avançar com relação aos rótulos, tá? Na Casa Espírita, por exemplo, a gente fala um pouco, às vezes, né? Equivocados. Aconteceu assim, então isso acontecerá. Não tem determinismo nenhum. O único determinismo que existe é o da felicidade. Porque Deus nos cria para sermos felizes. É o único determinismo que existe. O resto é tudo possibilidade que existe. Uma história verdadeira que o Chico contou para a Maíse e eu vou contar para vocês. O Chico contou essa história para a Maíse lá debaixo do abacateiro um dia. Ele contou para ela, olha que bonito, que uma vez, quando ele já estava mais idoso, ele começou a reduzir o atendimento pessoal que ele fazia lá na Casa da Prece, lá em Uberaba. E aí tinha assim, a distribuição de senhas de manhã. As pessoas chegavam, pegavam as senhas, eram as que iam conseguir conversar com o Chico naquele dia, depois ia ter a distribuição de sopa, de alimentos, depois era a psicografia de noite, né? Então tinha ali a distribuição de 30 senhas para conseguir conversar com o Chico de manhã. Tá bom. Um dia uma mãe, cujo filho havia cometido o único ato que nós nunca vamos pensar em cometer, tá? Ele tinha atentado contra a própria vida, era um suicida. É a única coisa que nós nunca vamos pensar em fazer, é desistir da vida. Porque por mais escuro que esteja o dia de hoje, amanhã será diferente. Um dia novo vai chegar, vai iluminar, vai nos trazer novas possibilidades para refazermos o nosso destino, tá bom? Essa é a única coisa que a gente nunca vai pensar, e é desistir da vida. Mas esse menino tinha agido assim. E aquela mãe sofria tanto, e ela resolveu ir lá conversar com o Chico. Não achando que o filho ia se comunicar, porque o episódio do suicídio era muito recente, ela era espírita, ela sabia que certamente ele não poderia dar uma mensagem. Mas ela queria conversar com o Chico, ela queria consolo. Quantas vezes, né? Alguém chega perto da gente querendo só um consolo, querendo ser aceito como ele é. Para depois, um dia, talvez seja diferente, mas naquele momento a pessoa quer ser aceita como ela é, como ela está, do jeito como ela está ali. Só isso, só um abraço, só um acolhimento. Ela foi lá só para isso, para ser acolhida. Conseguiu chegar às 3 horas da manhã, ela morava em São Paulo. Conseguiu chegar às 3 horas da manhã, pegou a senha de número 1 quando começou a distribuição das senhas. Que felicidade. E aí, às 8 horas da manhã, acabou a distribuição de senhas, né? Ela era de número 1, ia conseguir falar com o Chico Xavier. Quando o Chico ia começar o atendimento, às 8h30 da manhã, por ali,
Eis que para um carro, desce uma mãe desesperada chorando. Era uma mãe que tinha perdido 2 filhos naquela semana no acidente de carro. E a mulher começa a chorar porque ela vê que não tinha mais senha. Ela fala, meu Deus, não vou conseguir falar com o Chico. Aí começa a chorar desesperada. Essa mãe desse menino, a de número 1, olha para a senha dela, fecha os olhos e pensa, meu Deus, eu perdi um filho. Essa mãe perdeu 2 filhos. A dor dela deve ser maior que a minha. Aí ela começa a chorar. Como é que a gente não tá vendo, né, a dor do outro? E entrega a senha pra ela. Fala, tá, minha filha, vai você. E volta pro hotel. A mãe nem acreditou, né, pegou a senha de número 1. E ela volta pro hotel. Volta pro hotel e chora a tarde inteira. Porque ela já era mais idosa, ela achava que ela via que não tinha mais condições de voltar lá em Uberaba. Ainda mais de chegar lá 3 horas da manhã. Nunca mais ia ter a chance de pegar uma senha e falar com o Chico. Não ia ter notícia do filho. E ela amava demais aquele menino. Chora. A história não conta se o menino era homossexual ou se era hétero. Faz diferença? Não. Tá? Então, só pra gente lembrar. Tá bom? E aí ela chora a tarde inteira. Chora a tarde inteira. E dorme. Fala pra camareira assim, ó, me acorda às 5, meu ônibus sai às 6. Aí chora, aí dorme. 2 horas da manhã, bate alguém lá na porta dela. A camareira. Aí ela levanta os olhos inchados de chorar e fala pra camareira assim, você errou. Eu falei pra você me acordar às 5, que o ônibus sai às 6. A camareira, não. É que tem um pessoal lá embaixo te chamando. Chico Xavier pediu pra você ir na casa da prece. Ela, eu? Ela falou, você não é a fulana de tal? Ela falou, sou. Então, o Chico pediu pra você ir lá. Ela não acreditou. Aí foi correndo. Quando ela chegou na casa da prece, na hora que ela entra, o Chico levanta, pega a psicografia e começa a ler. E diz assim, minha mãe, onde eu estava era tão triste, mas Emmanuel foi me buscar. Porque ele falou, mãe, que não era possível, que a senhora amasse tanto assim, que fosse capaz de enxergar a dor da outra, esquecendo da sua, e que nós permanecêssemos separados. Assim, mãe, eu sei que meu caminho vai ser de dificuldade, mas o seu amor me salvou. Porque a senhora nunca me viu como uma alma suicida, mas como um filho em luta, que tinha muitas lutas no coração. Assim, mãe, o seu amor me salvou. É assim que a gente vai ver os outros, tá? Nós vamos aprender, como aprendizes do Evangelho de Jesus que nós somos, a parar de ficar colocando os outros no rótulo, a enxergarmos os outros como almas em luta, como nós mesmos. Que o que vale mesmo na Terra é o que a gente semeia. E a colheita é de cada um. Obrigada, gente.